Amém. Muito bem, vocês participaram ontem do final de semana de treinamento, foi uma animação total, festa maravilhosa. Lá na célula esse mês tiveram vários aniversários, muitos motivos da gente festejar, porque quando a gente está falando de festa, geralmente a gente está falando de aniversário, né? E aí daqui a pouquinho, quase já menos de um mês, o meu filhinho mais novo, o Samuel, vai fazer aniversário, já vai fazer 1 ano. Passa rápido, não é, gente? Passa rápido. 1 aninho. E aí a gente está preparando festa. Aí, agora que minha esposa não está no segundo culto, no primeiro ela falou que eu não podia chamar a igreja inteira, que não ia caber todo mundo. Agora eu vou continuar obedecendo ela, não posso chamar, gente. Bem que eu gostaria, mas não vou conseguir. Nem espaço, nem outros recursos para poder fazer essa festa. Quem sabe, né? Lá no céu a gente vai celebrar junto, tá bom? Mas quando a gente está falando de festa, esses preparativos, eles dão muito trabalho, não dão, gente? Para quem tem que trabalhar, vai fazer a festa, vai trabalhar, é aquele misto de alegria e tristeza, não é? Vocês já experimentaram fazer alguma festa familiar? Assim, não, eu vou botar a mão na massa e vou fazer. Tem gente que está rindo aqui para mim, está fazendo assim, botando a mão no coração. Ai, nunca mais. Teve uma vez, quando a gente foi fazer uma de Vitor, né? Vitor estava bem novinho. Aí a gente, vamos lá, vamos preparar tudo. Aí teve uma amiga que ajudou na decoração, mas ainda sobrou para mim comprar as flores. Tinha que comprar as flores que ela queria. Tem que ser aquele, sei lá qual era a flor, sei lá, uma tulipa reformada com cor amarela mesclada com não sei o quê. Falei, gente, aí eu não consegui encontrar. Falou, vai você mesmo, é essa daqui. Uma jurubeba, sei lá, do campo, alguma coisa lá, peguei e vamos embora. E dá um trabalho, gente. E o pessoal que quando nunca fez festa, fala assim, não, eu mesmo frito os salgadinhos. Cara, já gritaram aqui, ai meu Deus. Claro que não, gente, por favor, dá muito trabalho, não dá? Os preparativos para a festa, mas a festa é muito bom, é muito boa, não é? E diz o saudoso escritor Ariano Suassuna, ele dizia que tudo aquilo que é ruim de passar é bom de contar. Então, se você derrama óleo, não sabe fritar, o salgadinho fica congelado por dentro, aí dá algum probleminha, depois na hora de contar, é engraçado, né? Como eu fiz aqui com vocês, né? Contei lá das flores que eu não sabia comprar, aí acaba sendo assim, uma coisa boa de contar, né? Mas quando a gente está falando aí de festa, a gente se envolve nos preparativos. E eu estou trazendo esse assunto à tona porque a gente está bem pertinho de celebrar uma festa. Quem sabe que festa é essa? Aniversário de Samuel? Não, não é. Quase. Domingo que vem vai ter festa aqui na igreja. Aí falaram Pentecostes. Pentecostes, gente, é uma festa do calendário cristão, do calendário litúrgico cristão. É uma das festas que lembra um momento dos mais emocionantes para nós. Para quem não está ligado, a festa de Pentecostes, eu vou explicar o contexto daqui a pouco no Antigo Testamento, mas o que aconteceu no Novo, né? 50 dias depois da Páscoa, os judeus comemoram o Pentecostes, que foi a entrega da Torá, só que para nós, o Pentecostes tem um significado especial, que foi a descida do Espírito Santo sobre a igreja, o início da igreja. Gente, emocionante que foi aquela data. E domingo que vem a gente vai lembrar de tudo isso. E como no domingo que vem é o próprio Pentecostes, e eu tenho certeza que o pregador do domingo que vem vai falar dos detalhes do Pentecostes no Novo Testamento, eu encerro por aqui, só fique ligado, porque essa festa veio à tona aqui porque eu quero que vocês meditem comigo sobre a preparação para a festa. A preparação para a festa do Pentecostes, a festa em que nós vemos o nosso Senhor, em que nós nos encontramos com o nosso Senhor constantemente no culto, não apenas no domingo que vem,
mas em cada culto que nós celebramos. Amém? Então, a festa é emocionante, um momento muito incrível, o momento de Pentecostes. Curiosamente, as igrejas pentecostais, nem todas elas, celebram o Pentecostes, acabam esquecendo dessa data, mas essa festa, ela tem origem no Antigo Testamento. É claro que no Novo Testamento ela ganha um significado novo, profundo, muito mais intenso para nós. Mas eu quero que vocês me acompanhem hoje, entendendo o contexto dela no Antigo Testamento, para a gente entender quais são os preparativos necessários para essa festa, ok? A festa do Pentecostes no Antigo Testamento, ela é uma das 3 festas de peregrinação, em que o povo ia até o templo para adorar o Senhor e entregava suas ofertas. As 3 festas, a Páscoa, o Pentecostes e a festa das cabanas, dos tabernáculos, são festas ligadas a esse ciclo anual, ciclo relacionado às estações do ano e relacionado à colheita. Só que o Pentecostes, tendo esse nome porque são contados 50 dias depois da Páscoa, ele tem um significado especial no Antigo Testamento, porque foi o momento em que o Senhor entregou a lei, entregou a Torá para o seu povo. Então o povo, depois de ter sido liberto do Egito, ficou vagando pelo deserto, e aí chega ao sopé do Monte Sinai, aos pés do Monte Sinai. E aí lá o Senhor fala de maneira muito direta, muito especial a Moisés e ao seu povo. Deus vai dar uma série de orientações a Moisés, uma série de palavras para que ele chegasse ao povo e desse as instruções corretas, porque o Senhor se manifestaria de maneira tremenda naquela ocasião. E como é típico de toda festa, a gente celebra uma data, mas também lembra de um momento. A festa do Pentecostes, o Pentecostes cristão, lembra a descida do Espírito Santo. O Pentecostes judaico, o Shavuot. Gostaram da pronúncia hebraica? Estou treinando para ir a Jerusalém, gente. Vocês já começaram a estudar hebraico? Já? Quem já começou? Levanta a mão. Ninguém? Queria que alguém levantasse, só para eu dizer assim, Mazel Tov. Muito bem. Gente, a festa de Shavuot. É a festa do Pentecostes, foi quando Deus entregou ao seu povo a lei. Deus entregou as tábuas da lei. E aí eu quero que você me acompanhe a primeira leitura, lá no capítulo 19 de Êxodo. Vamos ler os versos iniciais, a partir do verso 1, Êxodo, capítulo 19, a partir do verso 1. Vamos ver os detalhes aqui do início desse momento em que depois se tornou a celebração do Pentecostes. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado que eles falassem. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Vamos ler até aqui.
Gente, olha que coisa incrível acontece aqui. O Senhor Deus está falando diretamente a Moisés. E Moisés vai transmitir diretamente o recado do Senhor ao povo. Vocês devem lembrar do contexto. O povo foi liberto do Egito e começou a vagar no deserto. Num dado momento, aproximadamente aí os 3 meses que eles haviam saído do Egito, param ali no pé do Monte Sinai. E ali Deus vai falar de maneira tremenda com eles. Mas foi uma coisa tão espetacular, que o próprio Moisés depois dirá que estava cheio de temor e tremor. Ele não aguentava aquilo, era demais para ele. E o povo também, vendo todas as manifestações que Deus produziu naquela situação, o povo também estava cheio de temor, porque Deus falava diretamente a eles, porque Deus se apresentava de várias formas, principalmente formas físicas, com trovões, o fogo. A gente vai ver esses detalhes daqui a pouco, mas é importante que você já crie na sua mente o cenário que é montado aqui aos pés do Sinai. Deus, ao falar com o seu povo, traz à memória o que eles acabaram de passar. Vocês foram libertos, vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Presta atenção nesse detalhe aqui. O Senhor Deus está firmando a aliança dele com o povo. A gente sabe, né, antes aconteceu a aliança abraâmica. Deus firma uma aliança com o seu povo de maneira muito especial. E na teologia da aliança a gente reconhece que o Senhor firmou outras alianças, né, como a aliança com Adão, a aliança com Noé. Agora, esta aliança é totalmente especial, totalmente diferente das outras, porque o Senhor separa um povo especial. O Senhor diz que este povo é uma nação santa, é um tesouro pessoal, e ele completa: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Presta atenção para a gente entender os preparativos necessários para a festa. O que Deus está falando aqui para o povo lá no Sinai: vocês serão para mim um reino de sacerdotes. A principal característica de um sacerdote qual é? Viver consagrado ao serviço do Senhor. O sacerdote, ele tem sua vida totalmente dedicada ao Senhor. É uma vida separada para Deus. Ele se consagra ao Senhor, servindo ao Senhor todos os dias da sua vida e servindo ao Senhor diante do povo. Então, o que ele diz a respeito do seu povo? O Senhor Deus diz: vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Ou seja, todo o povo consagrado ao Senhor, todo o povo dedicado ao Senhor. E além disso, uma nação santa, uma nação separada, uma nação que vive a pureza, uma vida pura diante do Senhor. Quem gostaria de estar lá no Monte Sinai, ouvindo o Senhor falando todas essas coisas? Ouvindo e vendo Moisés, aquilo que depois se tornou a grande festa do calendário litúrgico judaico e também para nós. Diante desse cenário, eu quero destacar 2 lições com vocês. A primeira é que depois de libertos, todo encontro com Deus exige uma preparação. Tanto no contexto do povo de Israel, lá no Antigo Testamento, e para nós, vale o mesmo preceito. Nós, para termos um encontro com Deus, nós precisamos nos preparar. É claro que eu não estou falando de uma preparação prévia antes da gente conhecer Jesus, porque antes de Jesus ter entrado na nossa vida, Deus não fazia a menor diferença. A gente não estava preocupado, a gente não buscava a salvação, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, depois que Deus nos liberta do pecado, depois que Deus nos libertou do pecado, por meio do sangue de Jesus,
Aí sim nós vivemos com Ele, e aí sim nós nos encontramos com Ele, aí sim nós celebramos uma festa com Ele. Mas é exigido de nós uma preparação para esse encontro. Não pense que a relação com Deus, o encontro com Deus é algo ordinário. Deus não é uma pessoa qualquer com quem a gente vai falar. É claro que eu não estou querendo criar aqui um ritualismo vazio, não estou chamando atenção para isso, porque eu não estou me referindo aos preparativos materiais da festa. Quando a gente vem para o culto, até o culto a gente celebra uma grande festa, não é verdade? É uma festa. Então todos nós nos preparamos, alguns mais, outros menos, não é? Alguns mais produzidos. As mulheres, por exemplo, não é? Vão colocar a melhor roupa, tem a maquiagem, ajeitam o cabelo, todos os detalhes. Os homens não tem essa preocupação. Coloca logo uma camisa, uma bermuda, um chinelo até e vem, pronto. Mais simples, não é? Não estou falando desses preparativos materiais. A gente está falando da consagração, dos preparativos espirituais. O que a gente vê aqui nesse contexto, no pé do Monte Sinai, o povo vai falar com Deus, o povo vai se aproximar de Deus, porque Deus é que está chegando perto deles. Mas aí Deus, no monte, vai dar uma série de informações a Moisés para que ele transmitisse ao povo, para que o povo estivesse preparado para esse encontro. A partir do verso 10, o texto diz assim, Êxodo 19, agora a partir do verso 10. O Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai à vista de todo o povo. Estão percebendo? Os preparativos materiais para uma festa, eles são importantes, eles têm o seu devido lugar, tá? A gente não vai vir aqui ao culto, né, sem botar aquele perfume, sem estar bem preparado, né, bonito, a barba feita, tal. Nem sempre dá para fazer toda a barba, mas há preparativos que são materiais, mas outros preparativos, aliás, esses preparativos, eles só expressam a nossa condição interior. O que Deus estava falando aqui com o povo não é assim, olha, eu quero vocês bem vestidos e o coração de vocês pode estar de qualquer jeito. Não. A consagração total ao Senhor envolve todos os aspectos da nossa vida. Muita gente acaba se confundindo e não entende muito bem isso na palavra de Deus, por conta de influências de outras religiões. Acham que no cristianismo a gente pode ignorar, né, toda a nossa aparência, todos os aspectos materiais, então a gente vive largado e vai viver só para Deus. Vou cantar o dia inteiro, vou ler só a palavra, ou então vou me isolar no deserto e assim vou viver. Não, o Senhor Deus nos chama para viver em comunidade, e é isso que Ele está fazendo aqui com o povo. Ele não só está pedindo a consagração, Ele está promovendo a comunhão, Ele está promovendo a consagração de todo o povo. Todo o povo deveria ter as suas vestes lavadas. Isso daqui são orientações para todos, sem exceção. E ele continua, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo, tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Estão percebendo o que Deus faz? Depois de libertar o povo, Ele vai se encontrar especialmente com o seu povo. Mas Ele exige uma preparação, Ele exige consagração. O Senhor Deus disse, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, aí sim, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa.
Perceberam? Deus exige nesse encontro com Ele um ato de consagração, de separação, de purificação para estar diante do Senhor. Então, depois de libertos, assim como nós, assim nós tendo sido libertos por Jesus Cristo, de todo o pecado, nós, quando vamos ao encontro do Senhor, quando buscamos ao Senhor, a gente não vai de qualquer jeito, porque a gente já foi purificado, a gente já foi liberto do pecado. Então eu não vou tratar as coisas de Deus de maneira ordinária, porque eu já sei com quem eu estou lidando. Eu estou falando com o Senhor de todo o universo. Então eu não venho para a igreja sem me consagrar, eu não vou à célula sem estar preparado, eu não vou encontrar o meu discipulador, o meu mentor, sem estar preparado. Eu preciso me consagrar, eu preciso estar diante do Senhor todos os dias da minha vida. E a gente vai ver detalhes dessa preparação, mas antes eu quero que você continue lendo o texto de Êxodo 19, na segunda lição. Nosso Deus é tremendo. Nosso Deus é tremendo. Deus, ele poderia chegar diante do povo de Israel e dizer o seguinte: vocês vão fazer uma série de preparações para poder falar comigo, para poder chegar perto aí do monte, onde eu estabelecerei ali a minha presença. Ele podia ter feito só isso, mas o Senhor demonstra, através de uma série de sinais, o seu poder e a sua presença santa ali. A partir do verso 16, Êxodo 19, 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu: desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Olha que coisa terrível. Vocês gostariam de encontrar com uma pessoa que dissesse assim: se você não obedecer tudo exatamente o que eu estou falando, você vai morrer. Algumas pessoas acham que a relação com Deus é algo muito fácil, por conta das distorções de pregações que não têm base bíblica. Aí acho que é muito fácil, então você se batiza, aí depois você está perdoado e agora você é santinho. Não, não é bem assim, não sou santinho. Eu sou justificado pelo sangue de Jesus e sou salvo pelo sangue de Jesus. Então agora você é perfeito? Claro que não, eu vou continuar buscando. Aqui o Senhor... aí algumas igrejas acabam pregando um evangelho diferente, diminuindo o poder do Senhor e estabelecendo com o Senhor uma relação de troca. Então é muito fácil, eu dou uma quantia, um bem material para o Senhor, e Ele necessariamente tem que atender todos os meus desejos, ou vai me purificar e eu posso estar pronto para mais uma semana de pecados. É claro que não tem nada a ver com esse tipo de mentalidade diabólica. Isso não tem nada a ver com a palavra. O nosso Deus é tremendo, e olha como que Ele aparece aqui para o povo.
O que Deus faz? Terceiro dia, trovões, raios, uma densa nuvem, uma trombeta ressoou fortemente. E o pessoal que foi na viagem em Israel, eles sabem muito bem que a subida do Monte Sinai não é um negócio fácil, não. Tem muita gente que não aguenta subir e nem chegar no topo do Monte Sinai. São coisas de o quê? 3 horas de subida ou mais? 5 horas de subida. 5 horas. Então, quando a gente for, gente, vamos já se preparar, hein? A gente vai subir. A gente vai subir. 5 horas para subir, 5 horas para descer. A gente vai fazer um culto de 10 horas, Todo mundo junto, 10 horas. O povo, subir assim é mole, tá? Como eles fizeram é mole, porque não tinha trovão, não tinha raio, não tinha som de trombeta, não tinha o monte tremendo, não tinha a nuvem tapando a sua visão. E para o povo, todos esses elementos mostravam ao povo o poder do Senhor, mostravam ao povo a presença santa do Senhor. Então não tem como eu me aproximar da perfeição, da santidade do Senhor, sem a devida consagração, sem a devida purificação. Porque quando eu me aproximo do fogo consumidor do Senhor, se eu já não tiver sido realmente purificado, ao queimar o meu pecado, eu serei também fulminado. Agora olha que beleza, eu quero dar uma boa notícia para vocês, tá? O Senhor Deus já nos purificou pelo sangue de Jesus. Então já fica ligado que a situação do povo ao pé do Sinai, lá no Antigo Testamento, junto com Moisés, não é a mesma condição nossa. Hebreus 12, o texto bíblico vai exatamente explicar a nossa nova condição. Em Hebreus 12, verso 21, o espetáculo era tão terrível. Ele está se referindo a essa ocasião, que é narrada lá em Êxodo 19 até 24, quando o povo recebe as tábuas da lei, e Moisés sobe e desce do monte, até que por fim, Moisés pode chegar até o topo do monte, somente Moisés. E aí lá no topo do monte ele entra, ele espera mais um pouquinho, vai esperar mais quase uma semana, 6 dias no 7, ele entra na presença do Senhor na nuvem, como o Senhor se manifesta para ele como nuvem, e aí ele entra na presença do Senhor. O Senhor ali já não é um outro, mas Moisés tem a presença do Senhor revestindo a ele como nuvem. Moisés tem o Senhor dentro de si, e aquilo foi tão tremendo, a ponto de quando Moisés desce do monte, ele está transfigurado. Olha a nossa condição agora. Não vai ser só um líder que vai subir ao monte. Olha o que o texto diz. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Nós, meus irmãos, o texto de Hebreus 12 está falando da gente, ele continua no verso 23. Chegaram à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete:
Ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Assim a gente lê em Hebreus 12, verso 29, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Irmãos, que coisa tremenda aconteceu lá no Pentecostes judaico do Antigo Testamento, mas olha que coisa tremenda aconteceu no Novo Testamento com a descida do Espírito Santo de Deus. E quantos de nós não desejam uma vida mais intensa com Deus, uma vida de profunda intimidade com o Espírito Santo de Deus? Isso não vai acontecer se a gente não estiver consagrado ao Senhor. O Senhor já nos deu o Espírito Santo. Sim, claro, o Senhor já nos purificou de todo o pecado. O Senhor já veio com o fogo consumidor e consumiu tudo aquilo que nos impedia de subir o monte, que nos impedia de entrar na Jerusalém celestial. O Senhor Jesus abriu as portas através do seu sangue e nos fez entrar nessa igreja dos primogênitos, na Jerusalém celestial. Nós já fazemos parte dessa realidade. Porém, cuidado, não rejeitem aquele que fala. Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. O Senhor nos adverte dos céus a nos consagrarmos, a buscarmos ao Senhor, a nos prepararmos, não apenas para o domingo que vem, para o Pentecostes que nós vamos celebrar, mas estarmos preparados todos os dias das nossas vidas, como um povo consagrado, como uma nação santa, separada, povo de Deus. E aí eu quero destacar duas aplicações a partir daí. Em tudo sejamos fiéis a Deus, é a primeira. Notem o que aconteceu nesse episódio lá do Antigo Testamento, no capítulo 19, verso 8. O povo já tinha recebido algumas orientações de Moisés e eles respondem ao Senhor: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés leva esse recado ao Senhor. O povo falou que vai fazer tudo o que o Senhor ordenou. E esse mesmo refrão o povo vai adotar, repetindo duas vezes, lá no capítulo 24, no verso 3 e no verso 7. O povo de novo vai dizer: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E no verso 7, depois da leitura do livro da aliança, em seguida leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Se nós estivéssemos lá no Sinai, faríamos junto com o povo esse coro: vamos fazer fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Você não precisa dizer da boca para fora hoje, agora, nesse culto, mas você deve no seu coração dizer com sinceridade: se hoje, diante da palavra do Senhor, diante da ordenança do Senhor, de consagrarmos a nossa vida, de consagrarmos tudo o que temos, de santificarmos, de buscarmos sermos santos, iguais a Jesus, nós estamos dando essa resposta ao Senhor: Senhor, fielmente farei tudo o que o Senhor ordena. Será que nós podemos dizer: Senhor, fielmente eu faço tudo o que o Senhor ordena? Em tudo nós precisamos ser fiéis ao Senhor. E a segunda lição: prepare-se para a festa, santificando-se. Prepare-se para a festa, santificando-se. É claro que quando a gente está falando fazendo menção ao Pentecostes, que a gente vai celebrar domingo que vem,
A gente não está falando de toda essa preparação, de toda essa consagração somente para o domingo que vem. Porque a vida com Deus é de verdade uma grande festa. E Deus não quer que a gente se consagre uma vez por ano, 2 vezes por ano, 1 vez por semana, quando a gente vem no culto, ou 2 vezes por semana, indo no culto e na célula, ou indo também no discipulado. O Senhor Deus quer essa consagração diária. O Senhor Deus quer que nós sejamos santos diariamente. Olha o que em Hebreus, no capítulo 12, agora a partir do verso 14, a gente lê: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A relação com Deus não é brincadeira. Não pense que você vai chegar aqui no culto e vai falar com Deus, vai cantar louvores, estando com o seu coração durante a semana ou em outros momentos que a gente não está junto contigo. Você está buscando coisas pecaminosas ou alimentando no seu coração os piores sentimentos. O Senhor Deus não quer isso de nós. O Senhor Deus quer uma relação sincera. O Senhor Deus quer que a gente não diga apenas com a nossa boca que nós seremos fiéis em tudo aquilo que Ele ordena, mas que nós mostremos isso com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Portanto, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém vai participar do Pentecostes. Sem santidade ninguém vai participar efetivamente desse culto aqui. Sem santidade ninguém vai servir ao Senhor. E o texto continua, verso 15 agora: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Aqui merece uma pausa para a gente prestar atenção no que o texto de Hebreus está falando aqui. É um dos textos, aqui no capítulo 12 é maravilhoso porque ele, dentre outras coisas, ele fala para nós um aspecto importante da teologia cristã, que é a pedagogia do sofrimento. Mas nessa hora ele fala de algo ainda mais tanto essencial e prático para a igreja: que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Quantos e quantos, até mesmo lideranças de igreja, têm se deixado levar, têm deixado brotar essa raiz de amargura, e algumas igrejas acabam sendo rachadas, divididas, por causa de raiz de amargura, por causa de um ressentimento que não é curado. Quantos de nós que temos, faça essa reflexão rápida aí, quantos de nós que estamos aqui aborrecidos com algum irmão? Olha o que diz o Senhor Jesus, né? A orientação que Ele dá em Mateus 18. É o que a gente tem que seguir. Você tem algum problema com seu irmão, você vai lá e resolve. Alguém pecou contra você, te ofendeu, você vai lá e resolve. Resolveu, o irmão se arrependeu, pronto, ganhou o irmão. Não conseguiu, vai lá de novo e de novo. Se necessário for, você vai levar mais testemunha. De todo não conseguiu resolver, vamos levar isso à igreja. Isso vai ser tratado pela família inteira, pela comunidade toda. Tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, o Senhor Deus nos orienta a não deixar nenhum mal criar raiz. Não é à toa que no Antigo Testamento há até a previsão para determinados delitos de uma pena de morte, porque tem coisas que são tão terríveis que o ser humano pode fazer que merecerá a morte. Claro que tem o devido processo. Pena capital no Antigo Testamento não é aquele negócio de pecou, mata, pecou, morre, vamos lá, apedrejar. Não existe isso. Vamos ler a Bíblia com atenção, tá? Num outro momento a gente explica isso. Agora, o que a gente vê é o zelo do Senhor. Em quase todos os textos em que a pena capital é mencionada, vem uma espécie de refrão junto: para que o mal não faça raiz no seu meio, para que o mal não se estabeleça no meio do povo. É algo semelhante que nós estamos lendo aqui: que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então olha aí para o teu coração, se você tem alguma dificuldade com o irmão, alguém te ofendeu, ou você se lembra que ofendeu alguém e você nem tocou mais no assunto,
procura esse irmão e fala com ele, resolva isso. Não dê lugar ao diabo para colocar divisão entre nós, porque essa raiz de amargura, esse ressentimento, contamina outras pessoas. Quantas pessoas que a gente não vê hoje em dia que fazem sucesso, né? Colocando as tretas na internet, os vídeos polêmicos, vocês souberam o que aconteceu na igreja tal, ou na igreja tal, só notícia ruim, e como que isso cresce, como que as pessoas acabam ainda se deleitando nessas notícias ruins. E o texto nos diz que nenhuma raiz de amargura esteja no meio de vocês. E ele continua, que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança, como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estava em chamas, nem as trevas, nem a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta, ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. Nós não nos aproximamos dessa realidade material. Nós não nos aproximamos deste Monte Sinai, mas nós fomos elevados ao Monte Sião, a Jerusalém celestial. E o texto de novo continua no verso 21. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo, mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Você quer habitar na cidade do Deus vivo? Você quer participar do Pentecostes? Você quer estar preparado para esta celebração e viver essa celebração constantemente na sua vida? Então busque a santidade, prepare-se para a festa, santificando-se, não fique para trás. Não admita qualquer outro modelo a não ser o Senhor Jesus Cristo. Não tenha como regra de fé e de prática nenhum outro texto a não ser a palavra de Deus. Medita nela de dia e de noite. Consagrar-se a Deus é estar preparado para a festa. A preparação passa pela consagração e passa pela santificação. O Senhor Deus já iniciou a boa obra, já nos deu a vida eterna, já abriu as portas da Jerusalém celestial para nós. Agora nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos assumir a responsabilidade dessa vida santa, consagrada ao Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, tudo que nós queremos é vivermos essa vida igual a de Jesus Cristo, Pai, consagrados ao Senhor, santos, e assim viver todos os dias da nossa vida em intimidade com o Senhor, Pai. Deus bendito, Deus amado, que na semana que vem, Pai, celebrando aqui o Pentecostes, a descida do Teu Santo Espírito, Pai, aquele que já vive em nós, mas nós sabemos que muitos, Pai, muitos ainda estão distraídos, Senhor. Ainda não estão vivendo totalmente consagrados ao Senhor. Pai, desperta a Tua igreja, desperta todos aqueles que porventura ainda não entenderam que com tudo o que nós fazemos, nosso trabalho, nossas tarefas domésticas e tudo mesmo, até mesmo aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, tudo isso deve ser consagrado ao Senhor, deve ser separado para o Senhor. Então afasta, Senhor, de nós tudo aquilo que não Te agrada. Afasta de nós, Senhor, arranca de nós aqueles pecados escondidos, aqueles sentimentos e pensamentos pecaminosos, Pai, para que a gente agrade o Teu coração, para que a gente celebre todos juntos, numa só voz, celebremos o Pentecostes do Senhor, em nome de Jesus. Amém.